Bom dia, hoje é o dia 7 de janeiro de 2010, neste novo ano, e o nosso coração está feliz porque este é o dia que o Senhor fez. E nele nós queremos nos alegrar e nos regozijar de todo o coração. Estamos aqui, você, o Tom e eu. E vamos aproveitar hoje para conversar bastante. No dia de hoje eu não vou apresentar nenhum tema específico, nenhum documentário para ilustrar a nossa conversa. Vai ser um momento livre, de conversa bem espontânea, como durante meses aconteceu antes de que eu começasse a dar a opção e a prioridade aos documentários e aos programas mais temáticos. Então, é nessa liberdade que a gente vai caminhar hoje, viu, meu irmão? Que bom. Estava com saudade disso. Ah, é? Eu quero, antes de qualquer coisa, que a gente inicie, como a gente inicia sempre, lendo um salmo, enquanto você aprecia algumas imagens agradáveis que o Tiago vai soltar para você aí. Eu quero ler o Salmo 38. Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizendo coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Senhor Jesus, nós pedimos que nesta manhã, tarde, noite, qualquer hora, em que pessoas estejam nos vendo no mundo inteiro, em todos os fusos horários,
tem gente de manhã cedinho conosco, tanto quanto tem gente no meio da madrugada agora nos vendo ao vivo. E eu quero pedir que tu visites a cada um, conforme a necessidade de cada pessoa. Especialmente eu te rogo por aqueles que estão esmagados pela culpa, pelo medo, pela perseguição, pela angústia paranoica ante tantos adversários e adversidades. Eu te rogo por aqueles que, em razão da agonia, da ansiedade, do medo, do pânico, somatizaram doenças no corpo, na pele, na alma, no cérebro, tiveram suas mentes embotadas e feitas negativas, suas almas quebradas, vergadas, deprimidas, suas peles em erupção de feridas, o lombo ardendo, o corpo em febre, sintomas de mal-estar físico gerados pela angústia da mente. E eu quero pedir que tu hoje dês libertação a todas essas pessoas, que encontrando a tua paz, elas fiquem saradas, que sabendo que o juízo único que importa é o teu e não o dos homens, elas se distensionem e o corpo comece a processar o bem da saúde. Quero te pedir em nome de Jesus, para que aquele que vive em estado de angústia, de briga, de guerra, de hostilidade, tentando se defender ante tantas opressões, desista da defesa e como mudo não fale, e como surdo não ouça, e que como um cego não bote os olhos deliberadamente sobre o mal. Por favor, ensina-nos a não sermos sequestrados por aqueles que nos odeiam ou pelas circunstâncias que nos são adversas. Permite que o nosso olhar fique limpo, que a nossa mente caminhe em fé e que nós não fiquemos reféns de nada nem de ninguém, porque em Ti, Senhor, e somente em Ti, todos nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você sabe que esse Salmo 38 é um salmo que está no meu primeiro livro, No Divã de Deus. Sim. Porque comecei a ler esse salmo, obviamente, muito garoto, né? Especialmente os salmos, porque a minha avó tinha um hábito maravilhoso, a mãe velhinha. Todos os dias ela lia um capítulo de Provérbios para ela e lia em voz alta para os netos. Então, todo dia, a gente tinha que dar uma sentadinha, eu e Sueli, a mãe do Daniel, a Aninha ainda não era nascida. Tinha um horário? Tudo de manhã cedo. A vida começava às 5 da manhã, ela me acordava às 4h30, 5 horas para ver o sol nascer. Aquelas histórias que eu já contei aqui. E ela lia todo dia um provérbio. São 31 provérbios. Então, o mês inteiro ela lia um provérbio. Aí voltava. Aí, quando acabava o mês, ela voltava e começava tudo de novo. E os salmos, ela lia os salmos 2,5 vezes ao ano. São 150, ela lia 300, assim, os primeiros 150, depois de novo 150, e depois ela lia até o ano acabar. De modo que todo ano ela lia os salmos todos. E esse salmo aqui, como todos os demais, e mais o livro de Provérbios, eu nasci ouvindo. Mas você ouve, mas não escuta. Eu fui escutá-lo, né? Depois de convertido. Quando eu comecei a lê-lo, as primeiras vezes, eu não prestava atenção no conjunto todo do salmo. Quando você é recém-convertido, a igreja já começa te atrapalhando, ensinando você a não acreditar na alfabetização que você aprendeu em qualquer escola. Porque a igreja te
desensina a leitura. Se você vai a qualquer lugar e alguém te dá um texto desse para ler, qual é a recomendação de um professor, de um literato, Cuidado com a de ira um de poeta? Deus. Cuidado com a ira de Deus. Não, eu estou falando de tá. uma pessoa normal. Se você der uma coisa dessa para ele e ele for te recomendar a leitura, ele vai dizer, olha, se você quiser entender, qual é a primeira recomendação básica? Preste atenção na pontuação. Depois palavra por palavra. E depois, quando você estiver lendo, não fique preocupado com os detalhes das frases. Vá tentando entender o que a pessoa está tentando dizer. Primeiro, interprete o espírito do que está falado, para você entender o que ele quis dizer. Só uma pessoa normal, que educa uma outra, ensinará ela com relação a qualquer leitura. De um manual de liquidificador ao texto bíblico mais poético. É assim que a gente lê. Lê lendo. Manual de liquidificador. Lê lendo. Se não pontuar, você não vai saber se é para botar a tomada no dedo ou na tomada. Então, o outlet ali, enfiar o dedo lá, ou como é que é? É assim que se ensina qualquer pessoa a ler. Mas a igreja desensina. Como é que o crente lê isso aqui? Como é que eu comecei a ler depois de convertido? Os primeiros meses. Você lê aqui, ó. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aí o cara para, fecha os olhos e fica pensando na ira de Deus, no castigo de Deus, no furor de Deus. Aí, inevitavelmente, ele começa a se sentir meio mal, né? Deus é um Deus que se ira. Misericórdia de Deus. Deus castiga. Aí ele começa a pensar e lembrar de um monte de porcarias que ele já fez, pelas quais ele se castigaria se ele fosse Deus. Aí ele já se coloca no lugar de Deus, baixa nele assim aquele espírito de autoflagelação culposa, aí ele começa a se infernizar, né? Aí o salmo que deveria ser uma libertação começa a suscitar já angústia, ele já começa a lembrar dos pecados dele. Aí ele, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim de dia e de noite. Aí o bicho diz, meu Deus. Então é isso que está acontecendo. Deve ser por isso que o negócio não está dando certo. Ele começa a associar tudo. Aí ele vai embora, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos. Aí você está ali, eu novinho na fé, peguei uma hepatite. Isso o que será? São os meus pecados do passado me visitando no presente? Ou é muita opressão do diabo porque eu ando expulsando muito demônio todo dia? A cabeça dá uma viajadinha. Eu novinho na fé. Até que de repente eu assim meio angustiado com o salmo começou a me fazer mal. Eu falei com meu pai. O salmo começou a te fazer mal? É claro, faz mal qualquer um que leia assim. Aí o papai disse, não meu filho, leia o salmo. Primeiro que o salmo não é seu, é de Davi, né? Tem nada. Então Davi está falando de si. E está falando com soluções. Então leia, e não leia mais assim, escolhendo um versículo para ficar nele. Leia todinho, de ponta a ponta, como se fosse uma poesia do Castro Alves, para você poder entender. Aquela indicaçãozinha simplesinha salvou a minha vida. E aí quando eu comecei a ler de novo, li e entendi. Falei, o Davi está debaixo de um sentimento de culpa enorme. Isso. Que ele não diz nem qual é, a gente não sabe, porque o do Salmo 51 foi por causa da Batseba, mas o 38, ele não diz o que foi, mas é mais brabo do que o do 51. Muito mais. Do 51 é uma brincadeira, perto desse aqui, que é uma brabeira. Aí eu comecei a ver as consequências disso nele. Ele estava se sentindo assim, debaixo da ira de Deus, com medo de castigo, de furor.
fala que as iniquidades deles subiram acima da cabeça dele, que isso deve gerar indignação de Deus em relação a ele. Primeiro ele afirma a culpa dele. Aí depois ele começa a descrever os sintomas do que estava acontecendo a ele. São todos sintomas psicossomáticos. Ele, por causa desse estado mental culposo, angustiado, endividado, com convicção de iniquidades particulares praticadas por ele, e mais em razão da conjuntura que ele descreve, de inimigos, tramas, abandono familiar, parentes que ficaram distantes, gente que agora já não reconhece. A soma disso tudo gerou somatizações, gerou carne, gerou doença física, gerou concreção nele. Ele começa a dizer que a minha carne não há nela parte sã por causa da tua indignação, a culpa adoecendo o cara. Os meus ossos, você veja que 85% das doenças que nos acometem tem fundo psicossomático, especialmente câncer. Especialmente o câncer. Especialmente câncer, doenças de pele, tumores. Se não houver assim uma propensão genética bem definida, essas outras enfermidades que não são virais, nem bacterianas, não são aquisições, ainda essas se oportunizam numa imunidade baixa. E a imunidade baixa acontece muito quando você está fragilizado fisicamente por qualquer razão, mas sobretudo a imunidade baixa na hora com estresse, culpa, medo, pânico, depressão. A tua imunidade orgânica vai lá para baixo. Aí vem toda sorte de... Todos os oportunismos. Então uma mente culpada, neuroticamente culpada e angustiada, que vai ficando, além de perseguida, vai ficando paranoica, neurótica, e associa isso tudo a Deus, e a um Deus que se ira, se indigna, esmaga e quebra. Não tem como o processo não estourar na pele, na carne, nos ossos, em toda parte. Aí ele vai descrevendo os sintomas na carne, nos ossos. Ele diz que isso tudo tem a ver com a consciência de iniquidade dele, que são fardos pesados que excedem as forças dele de carregar. Então é o elemento espiritual psicológico culposo, criando um conjunto, criando soma, criando carne, criando sintoma, que se manifestava já na pele, na carne, nos ossos. Aí ele vai mais adiante e fala da perda total de energia física dele, como ele vai ficando cansado. Aí isso gera problemas na pele. Ele diz que a pele dele fica com feridas infectas e purulentas, com chagas que vão se abrindo, desordens, a tensão, o estresse. Um dos primeiros elementos de choque para um estresse é a pele. Começam logo erupções. Os dermatologistas que estejam nos vendo, os psicólogos e psiquiatras devem sabem saber disso, com certeza. Aí ele fala do estado psicológico que se introjeta nele. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido e ando de luto o dia todo. Ninguém tinha morrido, mas a alma dele estava enlutada. O olhar dele ficou todo mudado, desfigurado. É um enlutamento interpretativo. A vida perdeu qualquer motivação de vida. A existência perdeu qualquer motivação de vida. Aí ele prossegue e fala das dores nas costas, os lombos ardendo, uma febre dessas inexplicáveis tomando conta dele. A alusão ao lombo deve ter a ver com todas aquelas dores na região dos rins e toda essa região aí. E ele vai dizendo que só foi piorando a ponto de que a carne dele doía toda. O corpo foi ficando todo enfermo, foi virando um mal-estar sistêmico. E ele diz, estou aflito, quebrantado, ando gemendo, e quanto mais ele geme,
mais ele alimenta o processo. E ele declara no verso 9 que o coração dele está tomado de ansiedade. Aí no verso 10 ele faz uma declaração cardíaca. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O que foi o que eu experimentei 33 anos com fibrilação. Você começa a ter arritmia cardíaca, seja ela de que natureza for, dependendo da intensidade, esse é o sintoma. E que ele associa a ansiedade na qual ele estava vivendo. Ele estava tão ansioso que o coração começou a galopar, começou a ficar rítmico. Só que a linguagem poética é bate-me excitado o coração. Ele não ia dizer, eu estou com a taquicardia, uma arritmia horrorosa. Faltam-me as forças, é claro. E gozado que o coração é uma coisa que a gente não sente a maioria do tempo, né? Tá aqui dentro você não ouve, você não sente. Quando você sente o coração, tem alguma coisa muito errada com ele. A coisa fica feia. Aí começa a faltar oxigenação no cérebro, porque ele não está trabalhando direito, está arrítmico. Aí você começa a ter a sensação de desmaio. E as forças se vão. Eu passei a vida experimentando isso. Ontem mesmo, no Papo de Graça, eu falei um pouquinho disso aí, né? Aí, para piorar, aí ele ainda tem a conjuntura à volta dele. As acusações, armam né? ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal, porque... Com certeza são pessoas que souberam do pecado que ele menciona. Ou nem tanto. Ou souberam e ficaram, não precisavam saber, já eram inimigos mesmo. Agora, ele talvez esteja até torcendo para o negócio não aparecer para outros, porque ele diz, eu já estou danado comigo mesmo, a minha culpa já me basta, ainda mais com essa horda de gente acusando. De um lado, eu já estou que não me levo, que não me suporto, que não me carrego, e ainda tem mais isso aqui? Ora, se esses outros, que são os inimigos, estivessem sabendo disso também, aí é que o inferno se instalaria. Aparentemente, ainda não estão sabendo. Já eram inimigos de outros carnavais. E ele está sofrendo duplamente, sofrendo pelo que existe na conjuntura de perseguição contra ele, e sofrendo pelo que só ele sabe, entre ele e Deus. E ele está exatamente naquele momento ambíguo em que ele sabe que o que existe dentro dele é algo que desagrada a Deus e desagrada tanto ao ponto dele de falar em ira, vara, indignação, tudo que estava caindo sobre ele. Mas, de outro lado, ele sabe que o pecado dele em relação a Deus não tem nada a ver com as razões dos inimigos dele quererem fazer mal a ele. E isso não precisa ir muito longe. Por exemplo, em 98, 99, eu sabia do que eu tinha que resolver com Deus. Sim. E sabia do que eu não tinha que resolver com a corja inteira. Mas acontece que a corja inteira fica querendo matar por causa do seu pecado. Mas é por isso que eles morreram secos, porque eu não conversei com nenhum deles até hoje, para dar nenhuma satisfaçãozinha a diabo. Para diabo eu só digo, está consumado. A minha coisa é com Deus. Vocês, manos, quando precisaram de ajuda, sentaram no meu colo, receberam ajuda e ninguém ficou sabendo. Agora, eu não sou o molequinho de vocês. E eles sabem disso, agora já se acostumaram. Porque homem trata disso com Deus, né? Com a corja de moleques. Então o Davi, provavelmente, estivesse num momento em que ele sabe diante de Deus a culpa dele e sabe que o que existe de trama contra ele é doença dos outros. Mas ele resolve com Deus. A dos outros é dos outros. Os outros estão fazendo isso comigo é por causa da inveja, da doença, do oportunismo, da mesquinharia, da iniquidade deles. Mas nem por causa disso eles deixarão de me ser malévolos, se puderem. Mas a minha coisa com Deus é com Deus. Como se não bastasse já a minha com Deus, ainda tem esse povo todo querendo me matar, diz ele aqui. Aí ele prossegue. E diz mais o seguinte, estou aflito, muito quebrantado, dou gemidos, o desassossego do meu coração, a ansiedade, o coração está taquicárdico. Aí ele diz, os inimigos e companheiros afastam-se, os amigos e os companheiros afastam-se da minha praga.
Era uma coisa muito comum na antiguidade. Se o cara começasse a ter feridas explodindo no corpo todo, ficar doente, meu amigo, deixa longe, porque ninguém sabia o que era o filho, o pai, a mãe, a mulher, todo mundo ficava de longe. Eu me lembro das histórias de lepra no interior do Amazonas. Tinha muita lepra? Muita lepra. Olha que interessante. Vinda Muita de onde? lepra. Sendo uma região tão afastada. Ainda tem muita lepra no Amazonas, muita lepra no Nordeste, muita lepra no Rio de Janeiro. Então, muita lepra. Só que naquele tempo era uma lepra sem tratamento. Ia deteriorando, o indivíduo morria mesmo. E fica, de certa forma, e não tinha, e eles eram colocados na floresta, não tinha um lugar apropriado, um leprosário, só havia em Manaus. E eles eram descartados pela família na floresta, ficavam aqueles leprosos perambulando pelo mato, porque não conseguiam, nem um navio, nem um barco os levaria até Manaus para o leprosário, que era para não contaminar a população do barco. Levavam comida para eles, cara? Não, se viravam. Papai disse que lá no seringal da nossa família, ontem a Marina Silva estava aqui falando de seringal, eu não quis falar nada para aproveitar o tempo dela, mas eu tenho uma história longa de família ligada a seringal, né? Meu avô no seringal, meu pai no seringal, então de seringal a gente tem bastante cheiros. E o papai disse que chegou no seringal uma vez com 18 anos, ele era o administrador do seringal do vovô, o vovô já estava doente. E nas férias o papai ia para lá. E ele disse que chegou lá e encontrou um leproso desse. Um homem que ele tinha conhecido são. E agora estava todo já descascado e a lepra pegara nele de um modo desgraçado. E ele chorou para o papai e disse, olha, ou eu fico na floresta longe de todos, ou eu vou para Manaus, para o sanatório. Só que nem um barco, nem um navio, ninguém quer me levar. Não querem nem que eu amarre uma corda no barco e vá a 30 metros de distância numa canoa sendo puxado. Eles têm medo do contágio. Aí o papai disse que viu aquele homem, o coração dele se condoeu tanto, apesar dele ser um garoto só de 18 anos, o papai já nasceu homem. Ele chamou o homem, quando estava chegando já a hora do papai voltar para casa. Eram 3 meses que ele ficava lá no início do ano fazendo a gestão e 1 mês em julho. E ele se aproximou do homem e disse, olha, eu vou estar voltando para Manaus daqui a mais 1 mês. A única coisa que eu posso fazer para tirar você daqui é ele arranjar esse barco com uma tapeinha de palha, 2 remos e encher de farinha e de castanha, para ver se você consegue remar daqui até Manaus. Em quase 2 meses a remo, sem parar. É só o que eu posso fazer por você, porque eu não tenho como levar você. Nem um barco vai levá-lo, nem um navio. O preconceito é muito grande. Nem a sua mulher quer ver você, nem seus filhos. Aí o homem disse, olha, eu aceito qualquer coisa. Aí papai arranjou um barquinho, cobriu com uma taperinha de palha, encheu de sacos de farinha e de castanha do Brasil, antiga castanha do Pará, que agora é castanha do Brasil, porque do Pará ela tem também do Pará, mas o lugar onde ela mais dá é no Amazonas mesmo, é na Amazônia como um todo. E encheu de castanha do Pará. Papai saiu no barco dele e ele disse, meu filho, eu não esqueci o homem, todo dia eu pensava, disse, meu Deus, como aquele ser humano está vindo por aí remando sozinho, dias e dias e dias nesses rios de ninguém do Amazonas. Ele vindo lá do alto rio Purus, pega no Google Earth, ver onde é o alto rio Purus, para ver o que esse homenzinho remou sozinho. E o papai disse que ele já tinha chegado em casa há 2 meses e nada do homem aparecer. Ele deu o endereço, o seu pai deu o endereço da dele? Casa dele, lá da casa do meu avô e da minha avó, onde o papai morava, porque na casa de vovô e da vovó não tinha frescura.
para leproso, nem para nada, nem para ninguém. Todo mundo era tratado. E aí, ele ficou lá. Nesse dia à tarde, já tardinha, ele estava na varanda da casa, quieto, meditando. Papai sempre foi um homem muito reflexivo. Mesmo antes de se converter, ele era uma pessoa que passava horas pensando. E quando ele disse que olhou de repente lá para fora, ele viu aquele corpo todo coberto de panos andrajosos, meio claros, mas molhados e manchados, que ele não conseguia ver o rosto. Aí deu aquele ímpeto nele, ele falou, meu Deus, será aquele homem? Será que ele conseguiu? Ele pegou a muletinha dele, desceu correndo lá, foi lá na frente, no portão onde o homem estava. Dá um filme, cara. Aí o homem tirou o véu e o papai disse que olhou para ele e chorou. Chorou, ele falou, meu filho era carne viva, o homem todo descascado. Aí levou o homem lá dentro para pensar as feridas dele e tudo, e roupas. Aí colocou o indivíduo num carro e o levou para o leprosário de Manaus, onde ele ficou até morrer, naquela época. Ele não conseguiu se curar, né? Não, naquele tempo não tinha cura. Não tinha. Mas pelo menos tinha remédio, tinha gente tratando dele, né? Pensando as feridas, mas não havia ainda cura. Ainda mais num estado daquele, avançadíssimo. Naquele tempo, quando se descobria a lepra, ela já estava longe demais. Já tinham passado as vermelhidões, já tinha a insensibilidade, já estava no processo de deterioração grave. Então ele diz aqui, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam longe. Isso nada mais real do que isso aqui, né? Jó, né? O Jó. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Aí ele começa o processo de defesa dele, psicológica, espiritual, que é, mas eu, como surdo, não ouço. Porque se você numa hora dessa, meu amigo, não ficar surdo, não praticar uma surdez seletiva, você está danado. Se você for botar o seu ouvido a escutar tudo que dizem e a prestar atenção e a levar a sério, é melhor dar um tiro na cabeça. É menos tortura do que ficar vivendo para ouvir os bem-feitos. Os bem-feitos, a iniquidade, a malevolência da alma humana, a vontade homicida que não é praticada como ato, mas como força do desejo em relação a você e contra você. Então, mas eu, como surdo, não ouço. E qual mudo não abra a boca. Não existe sabedoria melhor numa hora dessa do que praticar surdez seletiva e a mudez. E mutismo absoluto. Selecionar o que ouve e em relação a falar, não falar nada. Ficar mudo mesmo e quieto. Deixa o pessoal se virar. Foi só o que eu fiz. Fazer o carnaval que eles quiserem, né? Fiquei... De um lado, eu tinha a minha praga, em 98, a minha praga para eu resolver com Deus. Agora, com a corja, não abri espaço para que nenhum daqueles bandidos chegassem perto. E também me fiz de surdo. Um monte de gente dizendo, por que você não fala? Por que você não se explica? Eu me fiz de surdo, me fiz de mudo. E nos meus lábios não houve réplica durante 3 anos, eu fiquei calado. Agora, quando chegou a hora da réplica, a réplica veio tão violenta que agora quem não quer abrir a boca são eles, né? Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero.
pois em ti, Senhor, espero. Espero em relação à minha questão pessoal, espero em relação à opressão dos abutres, pois em ti, Senhor, eu espero. Com relação a eles, não tem nem show para dar a eles. Sou surdo, sou cego, sou mudo. Eles vão ter que ficar sequestrados pelo próprio ódio deles, mas a mim não me terão. E a minha questão eu resolvo com o meu Pai que está nos céus. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, nunca suceda se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Ele, além de tudo, ele ainda faz uma confissão de um orgulho pessoal. Qual? Que é esse aqui. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. O que ele estava dizendo é, Deus, tá legal, o pecado é meu, a iniquidade é minha, trata comigo. Agora, o que esses caras estão fazendo é doença deles, eles são os perversos, piores do que a minha doença é o ser deles. Para eles eu estou cego, surdo e mudo. Mas, por outro lado, ele dizia, Senhor, me cura e me tira disso, que é para que eu não me torne o objeto da alegria deles. Sim. Então, até nessa hora de agonia, o orgulhozinho humano aparece, porque o cara diz, eu sei quem eu sou, eu sei quem eles são, e eu não quero me tornar o motivo da alegria deles, até porque será um motivo sem relação de causa e efeito. Eu sei que o que está acontecendo comigo diz respeito a mim e a Deus, não diz respeito a eles, não é por causa deles que nada disso está me acontecendo. Só um pouquinho, o que eu percebo, Caio, e o que eu vi, assim, de forma muito empírica, é que não é quando alguém pecava, porque todo mundo peca, isso é uma baboseira muito grande, mas quando pegava o cara no flagra e excluía o cara, a conversa é, ele vai voltar, ele vai se humilhar. Parece que querem, depois de matar o cidadão, que a ressurreição dele seja no meio das pessoas que o mataram. Olha, claro. Depois... Eles são os homicidas que depois de um tempo ficam culpados e se enchem de esperança não de ressurreição, mas de zumbificação. Porque a ressurreição implicaria que aquele ser inteiro voltaria. Eles querem só parte dele, querem que ele ande entre nós, igual um zumbizinho pro resto da vida, para servir na sacristia. Aí ele prossegue o salmista, confesso a minha iniquidade, é outra solução dele, porque confessar a iniquidade é o que soluciona tudo. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, de um lado você confessa, de outro lado, mano, seja macho. Porque pecado tem consequências. Claro. Não se faça de vitimazinha de você mesmo. Viva com as consequências. Com a alegria em fé de ter dor. É uma bênção sentir dor. É uma bênção experimentar culpa. É uma bênção ter na culpa um elemento da graça que forja caráter, memória, lembrança e ensino. E você a abandona e segue em paz, mas seres que não gostam e fogem da culpa são candidatos à psicopatia certa. Podem não virar serial killers que matam, mas virarão serial killers psicológicos. São os caras que não curtem a saúde da culpa, no tempo em que a saúde da culpa é uma necessidade para a sobrevivência da alma, apesar de forjamento do espírito. Apesar de a culpa é uma coisa que deixa a gente no chão, né? É uma bênção, porque o oposto da culpa é a lepra psicológica. É a insensibilidade. É igual reclamar de lepra. Você não sente dor nenhuma, mano. Só vai cair nos pedaços. Eu adoro culpa. A minha vida inteira eu fui salvo pela culpa e pela graça. Culpa e graça. Culpa e graça. Culpa e graça.
culpa e graça. Porque nós sempre pecamos, né? Claro, e quem não tem consciência da sua própria culpa vai virar simplesmente um serial killer de alma humana pela vida, um atropelador de existências. Então, ele experimenta o que é sadio. Está esperando em Deus e diz: confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Ficar suportando tristeza por causa do pecado para sempre é doença. É não confiar na graça que perdoa todas as coisas. Agora, não é porque a graça existe, eu sei que estou perdoado, que porque eu sei que estou perdoado. Fazer as... Não é só estou livre, não. São aquelas soluções safadinhas da graça. Da pseudo-graça, que não é graça. Da graça engraxada. Exemplifique isso para mim. Porque eu pequei. Eu tomei consciência do meu pecado. Eu vou honesto e sinceramente diante de Deus como um homem que não está de brincadeira, confesso o meu pecado. Principalmente quando ninguém está sabendo, né? Não, tanto faz. Sempre a relação é comigo e com Deus. Se tem mais gente sabendo, é problema deles, não é meu e de Deus. Então, confesso e deixo. Mas não é porque eu sei que já estou perdoado, que já está consumado antes de haver mundo, que eu deixo de ser homem na experiência da memória da minha culpa. Não fico além disso. Não, eu não fico usando a graça para dizer: não, o Senhor me perdoou antes da fundação do mundo e também ontem eu confessei com toda sinceridade, vamos levantar hoje aqui, dar uma festa para celebrar a graça. Aleluia! Esse é um panaca. Para depois continuar em que a graça não erro. vai se introjetar jamais. Tem que ter luto, meu irmão. Tem que ter luto, Caio. Tem que ter luto. As pessoas ficavam me escrevendo depois de 98, dizendo: se perdoe, pastor Caio. De coitadinhos, eles não sabem que quando eles não tinham nascido, eu já sabia o que era me perdoar. Mas não tem nada a ver com me perdoar. Tem a ver com a necessidade da gravidade da sua consciência. É o que faz diferença entre meninos e homens. Menino te atropela todo, depois volta e diz: desculpa, viu? Foi sem querer. Vamos ficar de bem de novo? Foi sem querer, eu não queria fazer isso não, desculpa, tá? Vamos brincar de bola? Homem não, meu irmão. Tenha sido por querer ou sem querer, o que ele fez está feito. E não adianta só chegar e dizer: desculpa, Vaninho, foi sem querer. Não, tem consciência do que ele fez. Tem consciência, você vai ficar ali até ajudar a sarar. Depois, toda vez que você olhar para aquela cicatriz, é bom que você não esqueça que foi você que fez. Está perdoado para o resto da vida, mas é bom que você tenha memória e dizer: eu tenho o poder de ferir. Cuidado, hein? Isso é um luto de consciência, que pobres são aqueles que o desprezam em si mesmos. Não vão a lugar nenhum, não crescem senão na direção do nada. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Então veja, de um lado ele sabe que tem uma causa para ele estar sentindo o que ele está sentindo, mas só diz respeito a ele e Deus. De outro lado, ele sabe que tem opressão dos inimigos sem causa. Você não fez nada com os caras? Nada, sem causa. Isso acontece todo dia, o tempo todo. E tem gente que não desmistura, não sabe tratar a relação com Deus, e a culpa que ele porventura esteja experimentando naquela mesma ocasião por outra razão, ele já transfere de maneira culposa como direito para o outro escorraçá-lo e tratá-lo igual um bicho pirento. Porque ele precisa de que o outro estabeleça o perdão da mídia. Ele precisa da vara do outro como instrumento humano para psicologicamente sinalizar a ele o fato de que, pela justiça própria dele, ele já pagou um preço. Embora ele nunca vai ser mais nada, ele vai ser então, ele, em vez de receber graça da graça de quem nunca mais puxa o assunto com você, só quer saber se tu o amas, só isso, ele mistura essa questão que é para ele resolver com Deus, com as doenças de terceiros, que não tem nada a ver com coisa alguma, a não ser com inveja, com amargura,
com ambição, com cobiça, com as doenças dos homens. Mas o indivíduo que não sabe fazer a diferença, pega a culpa que ele esteja experimentando diante de Deus, por qualquer que seja a razão, e a transfere como direito de massacre para os algozes, para os sequestradores, para os verdugos da maldade supostamente fraterna que vivem em volta de gente que se fragiliza no caminho. Adoram cadáveres, né? São abutres. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os irmãos. Então, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque no meio disso tudo, ele não perdeu o backbone, a espinhela. Não é porque ele está todo ferrado que ele deixou de ser um homem. E ele conclui aqui dizendo, olha, eles me odeiam sem causa, são muitos. Agora, da mesma sorte, eu posso estar culpado, eu sei da minha iniquidade, eu estou diante de ti pedindo graça. Eu reconheço o que esses caras estão fazendo, mas, Senhor, eu quero te dizer o seguinte, eu não consigo fazer conluio com quem paga com o mal o bem recebido. A minha alma se inimiza desse espírito. Não é porque ele está todo quebrado que ele perdeu a consciência. De jeito nenhum. São meus adversários, porque apesar de qualquer coisa, eu sigo o que é bom. Eu estou vivendo esse momento ambíguo, mas isso não é minha vida, não foi minha vida, não será minha vida. Não é a minha escolha. Não é minha escolha e não é agora. Porque agora mesmo eu estou escolhendo o que é bom para mim e para tudo. Não me desampare, Senhor Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Bom, por mim a gente até termina o papo de graça agora, ora e deixa tudo assim. É um caso a ser... Isso que você, o Salmo, e tudo que você trouxe é uma coisa a ser pensada por muita gente, cara. Mas se eles forem lá, não só tem mensagens minhas aí na rádio, na VMV TV já deve estar arquivadas lá no link Caminho da Graça, como o meu livro No Divã de Deus tem isso tudo detalhadamente, né? Há muitos anos e pela misericórdia do Senhor, muitas milhares de pessoas lendo aquele livro encontraram grande libertação. Inclusive para problemas psicossomáticos. Porque este é um salmo eminentemente psicossomático. O que ele está dizendo é como as desordens espirituais e psíquicas, promovidas pela culpa, pelo esmagamento do sentido de iniquidade, a consciência pesada, ou também concomitantemente pela opressão dos amigos e inimigos, ou pelo abandono que se sofra de maneira impiedosa de gente que a gente ama, como parentes, que em razão de verem você debilitado por alguma razão se afastam. A soma disso tudo, ele disse, gerou um caldo que nele produziu uma somatização perversa, que atingiu todas as áreas. A febre, dores lombares, erupções purulentas na pele, arritmia cardíaca com as consequências de desmaio, fraqueza, gerou depressão profunda, andando de luto todo dia, e uma inapetência total para qualquer coisa na existência, comer, beber, viver, dormir. E, sobretudo, produziu nele aquela certeza de que ele estava vivendo no meio da ambiguidade. De um lado, existia a verdade do que ele tinha que tratar diante de Deus. De outro lado, havia o oportunismo consciente ou inconsciente, mas propelido pela inveja e pela maldade dos que o cercavam, e o conjunto disso gerou uma abóbada sobre ele tão pesada que o corpo dele não aguentou. Aí as erupções, as doenças de pele, os problemas diversos, e
moçada está vendo a gente ali, podem ficar sabendo. Pode ser que alguém me diagnostique daqui a uns meses tendo um câncer. Não necessariamente esse câncer surgiu de alguma psicossomatização. Pode ser uma herança genética, pode ter sido algum oportunismo que decorreu de uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho bolsas de vertículos no intestino grandes. Todo ano eu tenho que fazer uma limpeza. Já faz 12 anos agora. Tenho que manter uma dieta de um monte de coisas que eu adoro comer e não posso mais comer há 12 anos. Porque senão aquilo ali me dá um problema enorme. E um dos problemas que pode dar é gerar uma inflamação que vai se tornando crônica, que produz um tumor. Tem muitos pólipos que acabam nascendo ali. Todo ano você vai lá, eles cortam. Graças a Deus eu não tenho produzido quase nenhum. Primeira vez que eu fiz, antes do exame me diagnosticaram com câncer. Aí depois do exame viram que não era nada, e cortaram os pólipos, não sei o quê. E eu vou lá todo ano, está perto da hora de ir, agora em fevereiro eu tenho que sofrer uma outra invasão daquelas ali. Aí eles botam uma câmerazinha, vão lá dentro. Se tiver, eles cortam. Da última vez tinha um pólipozinho cortado. Pela parte de dentro do intestino que dá o pólipo, né? Pelo ânus, eles vão... Não, o pólipo não é do lado de fora do intestino, é do lado de dentro. Né? Do lado de dentro. Eles vão, cortam ali, aquele cogumelinho, tá? Biópsia para ver se está tudo bem, não tem nada errado. Pois bem, uma coisa dessa pode evoluir para um câncer. Não precisa de nada. A maioria das pessoas idosas, por exemplo, se Deus me der a aventura de viver mais 30, 35 anos, o que me deixaria com quase 90, não é? Inevitavelmente eu estarei com câncer na próstata. Seu pai morreu com quantos anos? Meu pai com 83. Na próstata, nos rins. Não necessariamente. Na próstata, para cada 10 homens, 6 desenvolvem câncer na próstata até 60, 65 anos de idade. Isso é estatístico. E normalmente o cara não morre do câncer na próstata quando ele o desenvolve já velho. Porque não dá tempo. Ele é tão lento que você morre antes. De modo que se fosse fazer biópsia na maior parte dos homens idosos, mortos com 80, 85, 90 anos de idade, todos estão com câncer de próstata, praticamente. Todos. É que não dá tempo de matar daquilo, é inócuo. Isso é uma coisa que já era assim antigamente, Caio? Ou isso é uma coisa que... Realmente eu não sei, não tenho esse dado estatístico para te dar. Não, por exemplo, pela palavra, a gente tem noção, porque as pessoas viviam 80, 90, 120 anos e não perdiam umidade às vezes, não é? A coisa estava funcionando. De repente, seja uma doença mais moderna, não? Não sei. Eles não sabiam dessas coisas naquela época. Né? Mas também não tinham nem essa angústia, né? De ficar com essa preocupação. 40 anos o cara já estava velho, né? Passou de 70. Já tinha gerado filho, já tinha neto. Um homem com 90 anos há pouco tempo atrás era o Matusalém. Então, voltando aqui à nossa vaca fria, pode ser que uma coisa dessa um dia evolua para qualquer outra. Não é necessariamente porque eu ando ansioso, porque eu não ando, não é nada disso. Não... Se eu tivesse que ter feito já uma coisa dessa natureza, eu já tinha feito há muito tempo atrás. De fato, como surdo, eu não quis ouvir, como mudo, eu não falei, e como cego, eu escolhi o que ver. Eu falei, esses caras não têm esse poder de me sequestrar e nem eu estou interessado em saber qual é a opinião deles a respeito de nada. O ódio deve ter sido muito Deixa eles mais, secarem com esse negócio lá, porque eu não tenho nada a ver comigo. Nunca fiz nada a nenhum deles, eles me odiaram de graça desde cedo. Eu passei a vida tentando ver se diluía isso dentro deles. Eles só podem explicar isso como inveja ou como qualquer outra doença semelhante. Porque não há causa. Então deixa eles comerem o que eles mesmos produzem, deixa sair do ânus para a boca, né?
E olha só. Eles estão defecando e comendo de novo, porque eu não faço parte desse ciclo. Só concluindo aqui, Tony. Então, doenças psicossomáticas, especialmente essas que assolam a gente na juventude, adolescência, juventude, primeira juventude, até a meia-idade, tem uma chance enorme de serem produzidas por como efeito psicossomático. Depois de uma determinada idade, a velhice em si, o envelhecimento do corpo já carrega seus achaques. Nunca, no entanto, eles deixam de aproveitar as energias negativas dos momentos anteriores da sua vida. Essas coisas todas ficam meio guardadas dentro da gente, como memórias. Memória cerebral, memória emocional, memória celular, memória orgânica, traumas que a gente vai sofrendo. E se o indivíduo for daquele tipo de psicologia de hamster, que fica rodando em cima da mesma coisa, do mesmo tema, esse é um candidato inevitável a, no mínimo, sofrer doenças psicossomáticas de pele, ossos. E se ele for uma pessoa que odeie muito, tenha ódio. Existe uma chance imensa disso virar câncer. O ódio? Ódio e câncer são irmãos gêmeos. Não estou dizendo. Claro, eu estou entendendo. Todo estou entendendo mundo você. que tem câncer. Seja uma pessoa que odeia. Por causa disso, tem outras razões. Mas as razões de natureza emocional têm um poder extraordinário na produção desses males, inclusive do câncer. Não precisa ser só ódio. Por exemplo, medo produz muito câncer. Ansiedade crônica produz muito câncer. Estresse crônico produz muito câncer. Depressão crônica produz muito câncer. Qualquer estado paranoico produz muito câncer. Interessante que o câncer é uma cronificação também, algo crônico, né, o câncer. E com isto eu repito, não estou dizendo que as pessoas que porventura estejam nos vendo ou sofrendo desse mal, ou que tenham amigos que assim sofram, Não quer dizer... isso tenha acontecido em razão de alguma culpa brutal. Claro. Não precisa ser culpa, basta ser o conjunto da existência. O conjunto da existência é enfermiço. A gente vive numa existência cujo conjunto é pura doença e enfermidade. O indivíduo que está nos vendo agora aqui em São Paulo, deve ter alguém nos assistindo dentro de um monitor num carro. Hoje em dia em São Paulo tem muito carro com banda larga de internet. Sério? Tem. Tem até táxi de luxo. Com banda larga de internet, ele pode estar vendo a gente lá agora. Bota aí no papo de graça. Não, o que eu vou dizer... eu estou vendo o passageiro falando pro taxista. Ele pode, não, às vezes já está até atrás. É ele que vê, o taxista nem se mete nisso. Ele no notebook não, já dele. está só para o passageiro mesmo. Aí o indivíduo está lá. Ele não precisa estar odiando ninguém, nem estar querendo matar ninguém. Mas se ele vive o conjunto de coisas que a nossa sociedade propõe, em todos os lugares, mas especialmente numa cidade como São Paulo, ou Nova York, ou Hong Kong, ou Cidade do México, ou Rio de Janeiro, que é uma opressão desgraçada. O cara levanta às 4 da manhã para chegar no emprego às 9. Fica lá no emprego pedindo a Deus que não chova o dia inteiro. Porque se chover às 4, ele vai chegar em casa às 2 da manhã. Nossa. Então é um inferno. Fora o que ele vai levar de banho na rua. De palavrão, de cuspida, de chateação, de fila, de impaciência, da mulher ligando, do filho atormentando com um problema, com dívida, com não sei o quê, com patrão endiabrado em cima dele, com concorrente. É um inferno. É que as pessoas se acostumaram a morar no inferno. Mas é um inferno. O corpo, o cérebro, passa o dia inteiro em estado de alerta. É estupro auditivo, não sei quantos decibéis entrando pelo ouvido. E os caras ainda hoje botam umas músicas aqui no ouvido
andam com aquele negócio. Para ver se isola o som que está do lado de Seja lá fora. o que for, é outra maluquice, né? Aí vai, é uma aflição celular o dia inteiro. Esses meninos com esse negócio olhando, não é só menino, não, gente grande. O dia inteiro, o que é que me mandaram? Aí tem que ficar num estado de responsividade. Ninguém faz isso impunemente, gente. O cérebro não foi feito para viver na trincheira. É uma vida na trincheira àquela a qual nós estamos submetidos. Aí, deixa eu responder. Fulano, o meu Twitter, deixa eu dizer que eu estou na redondeza. Deixa eu ver quantos estão na redondeza. É uma loucura o dia inteiro. Até quando o cara se diverte, é uma diversão neurótica. Se ele não tiver mais nada para fazer, ele está com aquilo ali, jogando aquele joguinho ali. Porque ele não pode parar e pensar. A solidão dele não tem solitude, só tem o pânico dos fantasmas. Então não precisa estar rodeando ninguém, querendo matar ninguém. Basta viver essa vida que está proposta, que é um caldo de estresse, é abacatada de estresse, é açaí de estresse, é vitaminada de ansiedade, é de fato milkshake de insegurança o dia inteiro, que as pessoas comem e bebem. Que o produto disso, meu irmão, já é adoecedor para a cabeça de qualquer um. E se é para a cabeça, será para o corpo. É claro. Exceto aqueles que sofrem de males mentais tão profundos que transcenderam as preocupações do tempo e espaço. Aí é aquele cara cujo surto virou loucura. Insanidade. Não, aí pronto, aí acabaram as ansiedades, os estresses, ele não vai ter câncer. Foi aquele dia o Vitor conversando aqui com a gente. Sim. Falou uma coisa interessante, é que praticamente não se encontram pessoas com câncer nos hospícios. Mas é claro que não. Porque o indivíduo que foi colocado ali, até o estado paranoico dele, não é um estado que carrega a gravidade da paranoia não enlouquecida definitivamente. Porque a paranoia não enlouquecida definitivamente deixa você com os seus sentidos inteiros, porém falsificados pela impressão de que alguma coisa catastrófica está para acontecer. Sim. Em relação a você. Isso gera um estado de espírito que vai deflagrar um processo psicológico que vai somatizar-se. Agora, aquele que já passou disso aí, que já passou da autopreservação, do estado da autopreservação, já está dentro da boca do lobo que mesmo. Entrou na loucura da impossibilidade de morrer, porque ela chega no nível em que morte e vida desaparecem. Não existe mais. Então esse indivíduo não vai fazer um câncer provavelmente lá. Nem doença de pele, nem coisa alguma. Geralmente são longevos. Vivem vidas longas e longas e longas e longas e longas e longas. Agora, a normalidade estressada, angustiada, oprimida, e se você a ela... Você chama de normalidade, olha que coisa, a normalidade, né? do convívio social, assim convencionado. E se você agregar a ela mais um elemento emocional ou afetivo negativo, tipo ódio, ira, essas coisas, é a receita certa. É melhor tomar veneno e esperar, porque é uma questão de tempo, vai rolar. Pastor Caio, até que ponto a yoga pode amenizar esses efeitos prejudiciais que o senhor mencionou? Bastante. Bastante. Eu acho uma pena que os cristãos não façam o que Paulo diz, examinar todas as coisas e reter o que é bom. Com certeza. Uma pena. É uma pena, né? Porque a yoga é uma maravilha. Não a yoga filosófica, que também não chega a ser má. Ela é tão incipiente. Tão zen, né? Nesse sentido, que não causaria nenhum mal. Mas a yoga, como princípio de meditação, respiração, alongamento, distensão
física com consequências para o distensionamento psicológico. Sobretudo a yoga como ensino de respiração. Porque é uma coisa que nós no Ocidente não sabemos fazer. Respirar. A gente não sabe respirar. Intercortada a nossa respiração, né? A gente fala muito também, né? Imagina, eu estou falando aqui, eu estou respirando muito pouco. A minha vida é a vida de um indivíduo que respira pouco porque eu falo muito. Pregando. O tempo que eu pregava 10, 12, 13 vezes num dia, eu respirava muito pouco. Porque enquanto você prega, você toma um ar, é como quem mergulha numa piscina ali. Eu lembrei do filme aqui. Eu passo o dia mergulhando quando eu estou pregando. Eu de vez em quando saio na borda e faço assim, ó. Aí vou de novo. Aí eu dou uma parada. Ou seja, você estava nessa loucura também, a sua vida estava, mesmo pregando o Evangelho, estava nessa loucura. Quem é que acha que pregar o Evangelho não é uma coisa deste mundo? É tão deste mundo quanto vender computador. O corpo cansa, você usa a garganta, você grita, você fala, você sua, você perde neurônios, você se emociona, você chora, você sente, você se alegra, você se ira. É uma câmara de emoções pregar o Evangelho. Então, mais do que dar aula de matemática, não, mais do que a maioria das coisas, mais do que o trabalho de um psicanalista que não se envolve emocionalmente, ao contrário, ele é educado para não se envolver. E no Evangelho você é educado a participar, mesmo, a ver o irmão e estender a mão e dizer eu quero, fica limpo, pegar nele. Então, claro que pregar o Evangelho é um estresse enorme, até por isso Jesus disse aos seus discípulos, vinde repousar um pouco num lugar à parte. No meio daquela confusão, quando eles não tinham nem tempo para comer, nem beber, nem coisa alguma, nem dormir, Jesus não brincou de ministério. Se vinde repousar um pouco num lugar à parte. É um mandamento que a gente não leva a sério. Reclusão um pouco. Vinde repousar, vamos deixar essa moçada toda. E ele se cuidou nisso quando ele estabeleceu depois aquele barquinho do qual ele pregava na praia, e a moçada lá, porque ele disse tem um limite para esse negócio, ninguém aguenta, nem Deus encarnado suporta tanta pressão. E olha que aquela época não tinha isso tudo que tem hoje, né? Mas para Jesus tinha tudo de todas as épocas, né? Para ele. E ele se defendeu legal. Legal, ele se retirava, ninguém sabia onde ele estava de vez em quando, ele dava umas sumidas gerais. E quando os discípulos acordavam, ninguém sabia onde ele estava, depois iam saber horas depois. Havia ocasiões em que ele sumia de tudo e de todos. Procuravam-no, mas ele havia se ocultado deles. Se diz 3 vezes nos evangelhos, mas Jesus havia se ocultado deles. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse. Foi Jesus pelo caminho da Judéia ou da além do Jordão, diz, porque queria evitar as multidões. Então, quem não tiver essa consciência de limite pessoal está ferrado, danado, estrupiado, arrebentado, use o adjetivo que você quiser. Precisa, meu irmão. O Homem que Virou Suco, um filme brasileiro, cara, muito interessante. O cara sai do Nordeste, numa cabaninha onde tem um cabritinho do lado amarrado, aquela vida nordestina, e vai para São Paulo. Vai trabalhar de fábrica de construção. A primeira palavra que ele tem do cara que contratou no meio da turma que está sendo contratado, ele pegou a cadeira e jogou no cara. Só a primeira fala do cara. Foi muito interessante. Mas teve que continuar lá sendo refém de um sistema assim. Que coisa, hein? Tom, o Daniel mostrou ali que a gente tinha 15 minutos há 3 minutos atrás, a gente tem 12 agora. Hoje a gente não pode passar 1 minuto sequer, porque o nosso HD ontem esgotou com 4 horas quase de
conversa de programa com a Marina Silva. Então, o povo querido, amado, amigo, gente boa de Deus, está perguntando alguma coisa? Tem. Não, peraí, só um pouquinho. Tem um cara, Caio, um ator antigo, muito engraçado, que tinha um olho grande e um olho olhava para cá e o olho para cá. Ele é estrábico divergente. Você lembra dele? Às vezes dá vontade de ter um olho no seu, outro aqui, sabe? Eu não consigo fazer duas coisas fáceis. Sérgio Cardoso? Não, um ator inglês, eu acho que ele... não, tá. Quer ver, ó? Falar em Sérgio, tem um Sérgio aí, né, Sérgio? Te oprimindo já há uns 3 dias. É José, não sei das quantas. É, um coitadinho que fica falando palavrão pra você, ofendendo. Ofendendo a nossa... Não faça-se de cego, de surdo e de mudo, meu irmão. Esse tipo de espírito só precisa da resposta do silêncio. Não, eu tava assim, o que tem esse cara? O que tem esse cara? Aí ontem... Eu ia perguntar a um doente, uma pessoa que fica uma semana dizendo as coisas que ele fica dizendo, te ofendendo. Aí é um doente, boçal, invejoso, tomado de toda sorte de coisas ruins. Então, não lance uma única pérola para ele, porque suíno não gosta disso. E como você não serve babugem, então você não tem o que oferecer. É melhor ficar em silêncio, quieto. Quando ele ofender você, aí aperta um delete. Deixa ele ficar sozinho. Não, e acabou ficando engraçado, porque deu a impressão que o cara era um pederasta bem homossexual e bem bichinha, sabe? Não, ele não era homossexual, ele só era um pederasta. É, um pederastinho, bem... Homossexual é outra homem. coisa, O pederasta aqui é um viado velho. Aqui, ó. Pastor Caio e Fonseca, feliz ano novo. Obrigado, meu irmão. Deus os abençoe. Eu não quero mais saber dos sistemas, mas está difícil andar sozinho no caminho. Como superar isso? Só não andar sozinho, né? Tem muitos irmãos já espalhados por aí no caminho cheio de gente. Ele está sozinho porque ele quer. Não, às vezes na cidade que ele está sozinho. Se ele quiser, ele prega e que outros começam a crer. Ele encontra um monte de irmãos e começa a reunir. Sem falar que uma pessoa há 30 anos atrás que tivesse o site para ler todos os dias, além, obviamente, da palavra com ele, né? Estou falando dos instrumentos humanos, o site para ler todo dia. Uma VTV com 24 horas de programação alimentando o coração dele. Há 30 anos atrás, um cara ia dizer: Pastor Caio, muito obrigado, porque eu não tenho ninguém, mas não estou sozinho. Você vê como mudou o negócio. Manda e-mail pra gente, eu respondo muito e-mail. Então, agora ele, além disso, tendo ou não tendo estação na igreja dele, tem gente na cidade dele. Essas pessoas têm que parar com essa história de querer encontrar coisas formadas. Isso é doença religiosa ainda. Você tem que ter uma casinha, o que a gente chama de igreja, cheia de gentezinha que se reúne 2, 3 vezes na semana para cantar as musiquinhas de Jesus. Aí eu fico feliz. Bom, isso é importante, mas pelo amor de Deus, onde isso não existe a gente faz, essa coisa não existia. A maior parte da história humana não contou com nada disso e as pessoas eram de Deus, andando sozinhos, se fosse o caso. Agora, não precisa ser. A recomendação bíblica é para não deixar de congregar-se onde há possibilidade de se congregar. Onde não existe a possibilidade de se congregar, a gente se congrega com a nuvem de testemunhas e segue andando. Surgiu a chance do encontro, aproveite e congregue-se, faz bem à alma, desde que você vá se congregar numa congregação que não desagregue, né? Claro. Porque congregar onde desagrega, onde descongrega, sai dela, filho meu. Caio, os estatutos das igrejas têm atropelado os evangelhos? Claro, não precisa nem responder, não tem nada a ver com os evangelhos, né? Caio, a culpa nos faz olhar para dentro e olhar para Deus. Mas e quando há seitas que usam a culpa para condicionar, engessar e dominar as pessoas? A gente sai dela, o nosso negócio é só com Deus, né? Com as seitas, né? Toda doença é algo estranho à vida. Sendo assim, é normal que busquemos a cura para ela. Quando a cura não é possível pelo meio natural, sempre devemos buscá-la pelo meio divino. Eu só busco cura por meio divino. Mesmo usando um remédiozinho? Não, qual é o remédio que não é meio divino?
Uma Novalgina, uma Cibalena, tudo é meio divino. Tudo vem de Deus. Não tiraram nada ainda do nada. Eles usam princípios ativos da natureza, usam todos os elementos. Eu só conheço cura divina, não conheço cura de outra natureza. As de outra natureza são aquelas do que o diabo faz, né? Essas eu não procuro, não aceito. Morro doente sem cura do diabo. Ah, tem uma pergunta. Do diabo, meu amigo, eu não quero nada, nem saúde. A pergunta é a seguinte. É tudo aqui muito pequenininho e já voltou. O Valdomiro Santiago se diz o resgatador da igreja primitiva. Ele é o Macedo mais popular? Ele é. Ele sabe que ele é. Ele, o Didine, eles sabem como eles estão lá agora só pensando em grana de manhã, de tarde, de noite. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e grana. Não vou dizer mais nada. Se ele quiser falar comigo, me procure, eu estou aqui, ó. Esse olho te enxerga, onde você quiser. Ele é um Macedo numa nova versão para os otários de agora. Embora eu tenha visto muitos olhinhos... O povo não tem nada a ver com isso. Por que vocês têm mania de misturar o cara com o povo? Pelo amor de Deus, o povo não tem nada a ver com isso. Porque as pessoas pensam só vai que atrás o povo querendo Deus. Sanciona as pessoas que estão pregando. Se fosse assim, vão para o islamismo, é a maior religião do mundo. Andem e sigam os falsos profetas. Jesus disse que eles sempre andavam cercados de gente, inclusive de autoridades iminentes. Será que eu vou morrer e não vou ver uma geração entendendo o Evangelho? Vai. Pelo amor de Deus, dá um cansaço danado. Você... Ai, Caio, não briga comigo dessa pergunta, não. Mas eu vou perguntar por causa de muitas mentezinhas, ainda crianças simples, que podem pensar isso. Você acha que você está fazendo um papel de resgate do Evangelho como nessa geração? Não. Eu estou fazendo só o meu papel. Servindo a minha geração com o que eu tenho, com o que eu sou e com o que eu posso. Eu não sou resgatador de nada. Jesus não precisa de resgatadores, o resgatador é Jesus. O Redentor é só Jesus. Eu fico irado com os resgatadores. Redentores, apareçam de mim e eu os espancarei. Então não se aproximem. Resgatador é só um, meu irmão. O resto é mercenário, é ladrão, é enganador. Não entra pela porta das ovelhas. Sobe por outra parte. A porta é Jesus. Quem não entra pela porta fica na porta, só glorifica a porta, só exalta a porta e só diz que só tem entrada pela porta, é mercenário e é falsário. Qualquer resgatador de qualquer coisa, quem quer que chegue e diga, eu fui levantado para resgatar isso, esse é o mentiroso. A minha igreja é a igreja do resgate da última hora. É mentirosa essa igreja. Nós somos a obra dos salvadores são todos mentirosos. Todo salvador é mentiroso. E ladrão. E ladrão. Só há um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Os outros, manos, eu estou dizendo, mentiroso, ladrão, mercenário, safado, estelionatário, falso profetinha, resgatador de nada, não aprendeu a limpar nem a própria bunda, está se oferecendo para tirar a remela dos olhos dos outros. Enxergue-se, seu bobo. Eu tenho uma impaciência total com salvadores, com gurus, com messias, com redentores. Eu só tenho um redentor, não conheço nenhum outro. Então todo esse trabalho que você faz tem a ver com você, Jesus. Só pregar o Evangelho. O que Jesus quiser fazer é problema de Jesus. Os aplicativos é com ele, não tem nada a ver com isso. Eu não sou resgatador de nada. Eu estou tentando viver um dia depois do outro, diante de Deus, ouvindo o que está dito. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que passar disso é fanfarrice e é mentira. Se eu tenho dons na minha vida, eles estão a serviço de Deus, eu não sou o gestor deles. Eu não os recebi e nem sou o administrador deles. Eu os ganhei e eles fluem pela minha vida como Deus deseja. Alcança quem Deus queira.
E eu sou só um espectador disso, dando graças a Deus pelo privilégio de que a bondade dele permite me usar de algum modo. Mas eu não tenho nenhum interesse em fazer gestão de nada. O que esteja acontecendo agora, neste momento, com os milhares que estamos vendo, é coisa do Espírito Santo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou conversando com você. O que Deus está fazendo para além disso é uma questão de Deus, e o Espírito sopra onde quer. E Deus me livre de tentar ser gestor do vento do Espírito. Deus me livre de dizer eu sou o resgatador do Evangelho. Venham me ouvir. Deus me livre de qualquer coisa que eu parta desse mundo sem essa blasfêmia sobre mim. É só o que eu peço, meu irmão, é servir ao Senhor na minha geração, com ousadia, com sobriedade e moderação e com amor. Que é aquilo que Paulo disse, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, de um lado, em mim, covardia nenhuma. Eu prefiro morrer agora do que ficar verde ali amanhã, botando o galho dentro e dizendo, gaguejando, dizendo, não é bem assim não. O Evangelho na minha boca tem que ser rocha eterna até o último dia da minha vida. Covardia não. Mas é espírito de poder, de dunamis, ou de exousia, de autoridade, ou de ousadia, de intrepidez, de amor. E as pessoas não conseguem entender que intrepidez e amor andam juntos. Não, o amor que não é intrépido não terá ações proativas no mundo. O pessoal pensa que amor é passivo, amor é ativo, amor é intrépido, amor é corajoso, amor é ousado. É espírito de poder, de amor e de moderação. Porque o amor sabe o seu lugar, sabe a hora, sabe o tempero, sabe o modo, faz com sabedoria. O tempo acabou, né, Daniel? Então vamos terminar. Beijo para os irmãos, Caio. Tem muita coisa linda, os irmãos mandando Feliz Ano Novo, tá uma interação linda, tá? Amém, Todo amém. mundo, eu agradeço. Maravilha. Obrigado, gente querida, boa do Senhor Jesus. Vocês fizeram o nosso ano passado maravilhoso e nós contamos com você, com vocês todos, neste ano de 2010, nessa grande família que não é aquela da Globo, né? Então, vamos caminhar juntos. Eu queria só lembrar que amanhã nós vamos provavelmente receber uma ligação do Marcelo Quintela, lá da Nigéria, às 10 da manhã, se ele conseguir linha telefônica, para nos dar um report do que está acontecendo lá com ele e os demais irmãos. Então, ore por eles, todos que estão lá. Ontem estiveram na praia, o Jojó ensinando a garotadinha que está sofrendo lá, acusada de ser bruxa pelos pastores, ensinando a moçada a surfar. Agora que esses pastores vão ficar malucos mesmo. Poxa, eu queria ver essa onda. Que essa que é uma onda legal. Eles estão filmando tudo, a gente vai passar aqui. E ontem à tarde eles iam ter uma reunião com o pessoal todo num auditório lá, numa praça. E hoje eles devem estar iniciando o processo de visitação de casa em casa, um monte de coisa. Então orem por eles, que o Senhor esteja com eles, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles. Amém. E você não esqueça de contribuir. E você que assiste no mundo inteiro, que é beneficiado pelo site, pela VMVTV, pela rádio, pelos livros, ajude-nos. A gente faz isso tudo aqui, crendo que o coração das pessoas se toca, que elas enxergam, veem, se sensibilizam e participam. Por isso a gente não fica falando desses assuntos. Mas especialmente nesse início de ano a gente precisa de toda ajuda. Eu terminei o ano dizendo que o nosso equipamento estava sofrendo desgastes enormes. Né? Eu achei um parafuso hoje solto. A gente continua sem repor uma peça até agora, porque não conseguimos dinheiro nenhum. E precisamos de pelo menos 30 mil reais para fazer essa reposição de peças para iniciar o ano com tudo tinindo. Então, você pode ajudar com o que você puder. Pouco, muito, você que sabe, é conforme o que Deus põe no seu coração. No site da VMVTV e lá no www.caifá.com tem os endereços das contas bancárias que você pode fazer para ajudar, tá bom?
Nós vamos ficando por aqui. Amém. E amanhã nós estaremos de volta. Com a graça de Deus, em nome de Jesus. Bye, Beijo pra bye. todo mundo. Assista a gente às 3 da tarde, às 9 da noite. Tchau.